Seja muito bem-vinda a este canal. E aqui, Nutrindo a Alma, a nossa vibe vai sempre ser como conversas sistêmicas, que são conversas extremamente profundas, que vão te despertar para liberar todo esse excesso de peso, peso físico, de peso emocional, que você anda carregando, mas que não precisa mais te pertencer. Portanto, nosso objetivo vai ser sempre nutrir o seu poder pessoal, para que você se torne uma mulher leve até na sua alma, combinado? E eu sou Priscila Augusto, sou formada em nutrição, especializada em comportamento alimentar, sou também terapeuta sistêmica e formanda em psicanálise. E como o primeiro vídeo desse canal, eu não podia deixar de trazer um assunto que foi assim, o pontapé inicial para eu estar aqui hoje. Trouxe alguns pontos importantes aqui para estar falando com você sobre isso. E a questão principal é o quanto você se torna pesada por não expressar, seja o seu potencial, seja o seu conhecimento, seja os seus sentimentos, até que você chega ao ponto de quase implodir por dentro. E desconta tudo na comida. Então, diversas situações acontecem na sua vida, tá? Quero que você comece a pensar comigo. Várias situações acontecem na sua vida, acontecem nos seus relacionamentos, no seu trabalho, e você vai guardando tudo pra você. E pode ser até que você faça terapia, mas a questão principal é que você não expressa pro resto do mundo o que você pensa, o que você sente, tudo que você conhece. Você não faz essa ação. E também, se você é igual a mim, se você tem sede por conhecimento, então você provavelmente estuda muito, mas será que você age para expressar e para compartilhar com o mundo tudo isso que você absorve? Fica o questionamento, né? Então, quando isso acontece, você entra em desequilíbrio. Você entra em desequilíbrio com o dar e o receber, que é uma das 3 principais leis que regem uma vida leve. Então você recebe demais e você não dá. Você trava o fluxo da vida para você fazendo isso. E eu não tô falando que você recebe aí um monte de coisas boas e você é egoísta, você não faz doação. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando aí por um sentido mais profundo. Vem captar comigo. Vamos trocar o receber pelo absorver, para facilitar o seu entendimento. Então, você absorve demais, mas você não solta. Aí que tá o problema. Você absorve demais informações, conhecimentos, necessidades dos outros, e você não solta, você não compartilha as suas necessidades. Aí você se torna pesada. Então, vamos supor que, imagina que dentro de você existe aí um reservatório, tá? Um reservatório de ideias, de saberes, de experiências, de sentimentos, tudo isso vai sendo colocado no reservatório. E cada vez que você não expressa o que você sente, o que você sabe, é como se você estivesse adicionando cada vez mais e mais pressão nesse reservatório. E aí o que acontece? Essa pressão toda ela vai, né, se acumulando, até que chega o ponto em que você começa a se sentir pesada, estagnada, como se você fosse literalmente explodir por dentro. E por que você faz isso? Né? Você pode estar se perguntando. Não sei se você já parou para perguntar por que eu faço isso. Porque em algum lugar dentro de você, você ainda pensa que a sua voz não pode ser ouvida. Você pensa que não tem espaço para você compartilhar o que você sente. Você pensa que você não importa, que você não tem o direito de compartilhar, porque os outros sempre têm que vir antes de você. E principalmente porque você não acredita no seu potencial de se expressar. Profundo, né? Então você começa a andar pela vida pesada, arrastada, curvada, literalmente, com a cabeça cheia de pensamentos. A sua cabeça não para, fica aqueles pensamentos automáticos, não parece que não desliga.
E muitas vezes você vem cheia de dores no corpo também. As costas doem, o ombro dói, a garganta vive inflamada, o corpo fica doente com frequência. Isso é literalmente você sobrecarregada. E aí você também usa a comida para se sentir mais feliz. Você usa a comida como aquele eu mereço, né? O famoso eu mereço. Tudo isso é uma somatização corporal do acúmulo interno que você tanto guarda. Quantas de vocês se sentem dessa forma? Quem se reconhece nessa descrição? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Por muito tempo, a vida ela já vinha me mostrando, né, que era necessário compartilhar todas as coisas que eu sentia, que eu pensava, mas eu sempre tive a tendência de guardar as coisas pra mim. Expressar só na terapia, o que com certeza é fundamental. Todo mundo devia fazer terapia, ajuda demais. Só que eu deixava guardado do mundo. Então, pra você ter noção, eu já fiquei 7 anos em um relacionamento abusivo sem falar absolutamente nada pra ninguém. E nessa época nem terapia eu fazia, porque eu não podia. Mas enfim, isso já é também um assunto pra um outro vídeo. Mas voltando aqui na história. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma cachorra. Ela era uma Golden. Ela se chamava Pink. E ela era assim, enorme. Então, imagina uma Golden imensa. Ela pesava 45 quilos, pra você ter ideia. Parecia um urso, coisa mais linda do mundo. Ela era a paz em cachorro. Ela era doce, ela era delicada, ela era calma, companheira. Ela era, assim, encantadora. Todo mundo amava a Pink. Mas, quando ela tava junto com outros cachorros, ela sempre deixava eles tomarem a frente. Então, além dela, né, eu tenho mais 3 pequenos e um outro grande, que era o companheiro dela. Então, aqui em casa, né, a gente deixa os cachorros grandes separados dos pequenos, então a Pink ficava com esse grande e os pequenininhos separados. Mas quero que você vá prestando atenção em toda essa descrição que eu tô te passando, que você já vai entender aonde eu quero chegar com tudo isso. Então, voltando, a Pink, ela não competia por um espaço para receber carinho. Ela deixava todo mundo passar na frente dela. E ela foi assim, sempre. E esse outro cachorro, que era o companheiro dela, ele tinha um comportamento, sempre teve, né? Um comportamento mais possessivo, mais dominador. E ele pentelhava demais ela, nunca deixava ela receber carinho, sabe? Ele sempre passava na frente, ficava mordendo ela. Se qualquer pessoa tentasse fazer carinho nela, esquece, durava poucos segundos, porque logo ele já puxava ela, puxava a atenção de volta e ela quase nunca se defendia. Ela calava, ela guardava tudo pra ela. E aí logo ela voltava pro cantinho dela, ficava deitadinha e assim ia. E de todos os cachorros da casa, ela realmente sempre foi a única que tinha diversos probleminhas de saúde. Então, hora ou outra, a gente precisava levar ela para fazer tratamento. E ela foi assim por 11 anos. Até que, em março desse ano, infelizmente, ela começou a ter condições de saúde mais graves. Então, começou a aparecer uma bola aqui no pescoço dela, bem no lado direito. E ela começou a evoluir mais rápido, né? Essa bola foi se formando e foi evoluindo muito rápido. E aí, de repente, ela foi ficando pior. Até que essa bola se tornou tão grande, tão grande, tão grande. Era desse tamanho, assim. Que começou a sufocar ela. Então, ela não conseguia mais comer. O que era difícil, porque, assim, a Pink tinha compulsão, literalmente. Ela comia demais. Mas nessa fase, ela não estava conseguindo nem mais se alimentar. Coisa que ela gostava muito de fazer. Não conseguia tomar água, enfim. Foi o estopim. E claro que, assim que eu comecei a notar que ela estava ficando com essa bola no pescoço, a gente foi investigar, comecei a levar ela no veterinário. Só que demorou um pouco mais pra gente constatar que era tumor.
Então a gente desconfiava, enfim, de um aumento de linfonodo no pescoço, porque ela tinha muitas infecções de ouvido, de pele. E por conta da idade, a gente ficava com medo dela fazer um exame, né, para poder diagnosticar o que seria, né, que é a tomografia, porque precisa anestesiar, enfim. Então ela passou com diversos médicos, ela fez vários outros exames. E antes da gente levar para tomografia, né, de fato, e ver que era um tumor. Então, em agosto desse ano, infelizmente, ela acabou falecendo na mesa de cirurgia de retirada do tumor. Mas por que eu tô falando tudo isso? Você já vai entender. Existe um simbolismo muito grande nessa história, que foi algo que mexeu muito comigo, mexeu absurdamente comigo e me fez reestruturar minha vida. Por quê? Eu sempre me vi muito na Pink. Então ela era a minha versão cachorro, sabe? Por anos da minha vida eu fui exatamente como ela. Eu guardava tudo pra mim, não só, né, os abusos dos outros, porque eu tinha muita dificuldade de dizer não, como o meu conhecimento, os meus pensamentos, sentimentos, as minhas necessidades, ou seja, né, eu me anulava demais pelos outros sempre. E do ponto de vista sistêmico, tudo que os nossos animais sentem e passam são um reflexo do que está acontecendo com a gente. E quando eu vi ela com um tumor na garganta, eu entendi tudo. A garganta, ela é o nosso local de expressão da voz, certo? Também é por onde a gente engole tudo. É onde fica localizado o nosso chakra laríngeo, que comanda a nossa expressão. Faz sentido? O lado direito do corpo é o nosso lado pai. Então lembra, a Pink ela teve um tumor no lado direito aqui da garganta. O lado direito do corpo representa o pai. E dentre muitas coisas que esse pai representa, ele simboliza o mundo. Então, nessa visão sistêmica, a gente vai aí combinando todas essas informações para entender o que a situação de fato está mostrando para gente. Isso é viver de forma sistêmica, enxergar a vida com olhos sistêmicos. E é isso que eu quero muito estar trazendo aqui para você, projetando em várias áreas da sua vida, principalmente no seu comportamento alimentar. Então, a gente ir observando os sinais ocultos do universo vai ser uma dos nossos objetivos aqui nesse canal também. Então, eu vou sempre trazer vários exemplos disso para você se nutrir. E quando eu observei que ela estava nesse quadro todo, eu vi que o tumor no lado direito da garganta dela representava a minha ausência de expressão para o mundo. Tudo aquilo que eu engolia e que se acumulava, gerando um peso, tirando a minha vitalidade, gerando literalmente um colapso, parecendo que eu ia explodir. Eu estava me sentindo assim. Então, no caso, projetado nela, né? Porque eu era a tutora. Então, o cachorro, ele escolhe o tutor, ele escolhe quem que ele vai ser fiel, embora ele se dê bem com muitas pessoas da família, ele escolhe um a quem ele deve a lealdade dele. E normalmente é esse dono que ele projeta ali as situações que estão acontecendo, em problemas de saúde, em várias condições. Então, tudo que estava acontecendo comigo, eu estava vendo ali. Eu estava sentindo tudo isso. Eu estava andando pesada pela vida, por não expressar o meu potencial. No campo profissional, que foi o lado que pegou mais para mim, tá? Nesse meu caso foi a questão. Então, tocar os projetos que eu tava com medo, por não confiar o suficiente em mim. Mas também por não estar expressando para as pessoas mais próximas de mim os meus sentimentos, impor muitos limites saudáveis que eu precisava. E eu tava com isso aqui, ó, entalado em mim há tempos, tendo diversas crises internas. Eu literalmente estava prestes a explodir por dentro, né? Essa implosão. Não dava, não tinha mais condições de carregar isso. E eu tava usando muitos recursos para fugir dessa consciência. Até que isso aconteceu.
Então eu tava viciada em, por exemplo, assistir séries pra me distrair e viver a vida do personagem. Eu tava usando a comida como uma grande estrela dos meus dias. E assistir tudo isso acontecendo com ela, com a minha cachorra, assistir de fora da situação, me fez enxergar exatamente o que eu precisava curar em mim naquele momento. Por isso que eu disse que foi muito transformador. Então eu entendi que eu precisava me libertar do meu peso interno. Me libertar criando consciência de tudo isso, de tudo que eu estava carregando, de tudo que estava acontecendo. E expressar o meu potencial para o mundo. Então esse canal, inclusive, surgiu principalmente por conta dessa situação. Então vamos lá, reflete comigo. Esse sentimento de implosão, ele também te deixa mentalmente exausta. Porque ao invés de liberar essas ideias, você guarda, criando uma espécie de sobrecarga interna. E aí, além de problemas de saúde, você pode estar descontando isso na comida. Então, descontando tudo aquilo que você não expressou. E aí que você também começa a acumular ainda mais peso físico. E você, aposto que você nem tinha noção que isso poderia estar relacionado, né? Existem muitos fatores que a gente desconta na comida. Então, provavelmente você já ouviu falar sobre esse termo descontar na comida. Provavelmente você já se pegou descontando na comida, tendo a certeza que você estava descontando alguma coisa na comida. Mas sempre fica nesse, mas descontando o quê? O que exatamente eu tô descontando? Já sei que eu tô descontando, só que o quê? E existem muitos o quês você desconta na comida. Então, esse é um campo, assim, de infinitas possibilidades. Eu vou estar trazendo para você várias maneiras de você enxergar o que você pode estar descontando na comida de uma forma bem ampla. Então, vamos supor, o que acontece? Você passa todo dia, o dia inteiro ali, acumulando esses pesos. Você vai pegando para você. E aí, no final do dia, como você não liberou, isso te gera aí um mix de sentimentos, certo? Então, ansiedade, raiva, mágoa, juntando com um momento do dia que biologicamente nós já estamos com uma diminuição natural de serotonina, porque teoricamente, né, ao final do dia, nosso corpo já está destinando essa serotonina para a formação de melatonina, para lá na frente você dormir, já iniciar seu processo de dormir. E aí o que acontece? Você quer atacar a geladeira, você quer pedir um delivery bem caprichado, você quer comer para sentir as sensações de prazer e bem-estar, ou seja, essa serotonina, que são sensações momentâneas, certo? Que a comida oferece. Então você alimenta com isso o seu sistema de recompensa, que é aquele famoso eu mereço, como a gente conversou. Só que concorda que esse movimento, ele é de acumular ainda mais? Você só tá fazendo isso, acumulando e acumulando ainda mais. E ao mesmo tempo que você tá acumulando, você se sente vazia, não é? É um preenchimento em excesso que te leva a implodir ainda mais. Faz sentido? Então, na verdade, existe um excesso acumulado dentro de você. E esse excesso, ele esconde um vazio de você mesma dentro de si. Você precisa se reconectar com você, no seu íntimo, e se dar o direito de soltar, de ouvir a sua voz. E quando você desconta na comida, depois ainda você se sente culpada por isso, né? Por comer dessa forma. Aí você se sente com raiva de você mesma, você passa a odiar o seu corpo. Esse seu corpo, ele passa a aumentar ainda mais de volume, de peso, com esse comer descontrolado em excesso. É um excesso de energia, né? Que vai se acumulando. E aí, por isso você se sente presa, você começa a se sentir presa dentro daquilo. Porque no final das contas, você tá presa dentro de você mesma. Você tá refém da comida, refém do mundo por conta disso. Então, o que eu tô falando?
Eu estou falando que uma das causas para você ter picos de compulsões por não conseguir ter uma boa alimentação, conquistar o seu corpo, conquistar o corpo dos seus sonhos, pode ser justamente a sua falta de expressão para o mundo. Então, a energia que poderia ser usada para expressar, para criar, para compartilhar, inovar, enfim, acaba ficando sufocada em você. Quase que te impede de respirar, de viver. Não estou falando, tá, que você tem que ficar sem comer. Isso também é um movimento completamente contrário à vida. Mas, eu te pergunto, será mesmo que vai ser apenas uma dieta para emagrecimento que vai resolver todo o seu excesso de peso? Sendo que o problema todo está mais enraizado? E eu já te respondo, não vai funcionar. Porque pode até funcionar por algumas semanas, mas depois você volta a engordar, porque você ainda está presa no ato de acumular na sua vida no geral, né? Por isso que eu sempre digo, tá? Eu sempre digo que na verdade é sobre ser leve, verdadeiramente leve. E essa leveza, ela começa na alma, então ela é passada para o seu corpo. Então é importante você ter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, colorida, mas fazer isso com base em um bom relacionamento com a comida. E você só consegue ter um bom relacionamento com a comida quando você consegue se libertar de todo o peso que não é seu. Quando você se torna leve por dentro. Quando você tem um processo de autoconhecimento bem desenvolvido do seu processo de vida. Então aí você consegue ser leve. Você consegue ser leve para se relacionar bem com a comida, com as pessoas ao seu redor. Porque você, no fundo, agora se relaciona de forma leve com você mesma. Você consegue reconhecer e liberar as suas emoções da forma certa. E aí você não projeta na comida. Faz sentido? Então é quase como se um peso saísse dos seus ombros, né? Quando você se permite soltar o que está dentro de você, você cria espaço para as novas ideias, novas oportunidades e, acima de tudo, para o seu crescimento pessoal. E se você tiver uma voz linda e nem saber disso, porque você nunca se permitiu cantar, ainda que sozinha? Pensa nisso com carinho. Então existem muitas crenças que te limitam e te induzem a guardar esse peso. Mas veja bem, são só crenças. E crenças podem ser ressignificadas. O universo, ele precisa que você compartilhe as coisas da sua maneira, do seu jeitinho. É a sua missão. E é uma missão que é só sua nessa vida. Você é muito importante, caso contrário, você não estaria aqui. Não estaria nesse plano, vivendo essa vida. E você explodir por dentro é uma coisa que vai afetar só a sua vida. Os outros vão continuar sendo os outros. Então você precisa nutrir amor por você mesma. Você precisa nutrir a sua alma primeiramente. Com isso, você vai conseguir nutrir o seu corpo, os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua vida dos sonhos. É profundo, né? Espero que você esteja gostando dessa vibe. E se você gostou dessa reflexão, se isso te gerou uma luzinha aí dentro de você, eu peço para você curtir esse vídeo, comenta aqui para eu saber que te ajudou, para eu poder trazer mais nutrição da alma para você. Se inscreva também no nosso canal, compartilhe com alguém, compartilha com quem estiver precisando ouvir essa mensagem para se tornar mais leve. Vamos juntas criar aí uma corrente de compartilhamento e leveza. Combinado? Eu espero então que eu tenha contribuído para nutrir a sua alma hoje nesse vídeo.
E se você deseja se aprofundar um pouquinho mais nesse processo, saiba que eu estou à disposição para te receber no meu programa de tratamento nutrissistêmico. Ele se chama Alma Leve, tá? O Alma Leve, ele é um programa de tratamento completo para nutrição dos sistemas físico, mental e energético. Então, o Alma Leve ele atua com profundidade em todas as frentes, que são todas as raízes que geram o seu excesso de peso, tanto físico quanto emocional, e a má relação com a comida. Desbloqueando, então, o poder pessoal de leveza. Nosso objetivo no Alma Leve é liberar todo o peso que não é seu para você se tornar uma mulher leve até na alma, nutrir com excelência todo o seu sistema, curar a sua relação com o seu corpo e com a comida, ativar o seu poder pessoal de leveza e gerar a mudança definitiva a nível 360 a partir da nutrição sistêmica na sua vida. Bom, se você se conectou à minha maneira de nutrir uma vida leve, eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as demais informações que você precisa para entrar em contato comigo e conhecer mais do meu programa, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.